Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 2, áudio 6. À medida que buscamos a Deus, nós o encontramos. Com essa revelação, nós adoramos e declaramos que apenas Ele é santo, apenas Ele é bom, apenas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Apenas Ele é o Altíssimo Deus. A existência do nosso Deus é inédita. Ele não tem precedentes ou ponto de referência anterior. Não havia ninguém antes dele. Nosso Deus não evoluiu. Nosso Deus era, é e há de vir. Assim como aprendemos que nós somos únicas, nosso Deus deu origem ao que é único. Antes dele, não havia deuses, que é o motivo pelo qual não devemos ter outros deuses. Mesmo que o nosso Deus seja invisível, sua existência é inegável. O livro de Romanos afirma, mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Romanos 1, versículo 19 e 20, a mensagem. A versão English Standard Version apresenta assim a mesma passagem, porque o que pode ser conhecido sobre Deus é simples, porque Deus tem mostrado a eles, pois seus atributos invisíveis, conhecidos, seu poder eterno e natureza divina foram claramente compreendidos desde a criação do mundo, nas coisas que foram feitas. Então, eles não têm desculpa. Toda a criação afirma a realidade do seu Criador, mas a definição de quem é o nosso Deus é algo diferente. Minha esperança é que com este capítulo desperte o seu espírito para ansiar mais da sua divina conexão com Ele. Nós estabelecemos que somos filhas sem rivais, porque o nosso Pai Celestial nos ama de maneira única. Para se conectar em um nível mais profundo com a identidade que Deus lhe deu, é imperativo que você entenda realmente mais do que está envolvido nesse dom. Vamos expandir nosso entendimento de quem é o nosso Deus sem rival ou equivalente. O dicionário Merriam-Webster define Deus como o ser perfeito em poder, sabedoria e bondade, que é adorado como Criador e governador do universo. Você pode pensar que essa definição é abrangente e definitiva, mas isso é só o começo. Entre o desafio bastante real dos limites da nossa língua e dos problemas do nosso ponto de vista terreno, não podemos fazer nada além de nos limitar em nossa interpretação daquele que é ilimitado. Como poderíamos encontrar palavras para descrever aquele cuja revelação nos deixaria sem palavras? Deus transcende qualquer definição. Para definir alguma coisa, você precisa capturar sua essência com palavras que incorporam seu conteúdo ou tema. Ao suplantar nossa própria linguagem, nosso Deus desafia esses parâmetros. Tudo bem, esqueça a definição. O que você acha de uma descrição? Novamente, é impossível. Como podemos trazer clareza a uma definição vaga quando somos cegos por uma luz inalcançável? Ele vai se manifestar no tempo certo, e sua vinda está garantida pelo bendito e incontestável soberano, pelo Supremo Rei, o Altíssimo Deus. Ele é o único que a morte não pôde tocar. Sua luz é tão brilhante que ninguém pode chegar perto. Ele nunca foi visto por olhos humanos. Olhos humanos não conseguem percebê-lo. A ele toda a honra e o domínio eterno. Amém. 1 Timóteo 6, versículo 15 e 16, versão A Mensagem. Nossa visão não pode nem ao menos processar a aparência do nosso Deus. Então, como podemos fazer qualquer coisa além de imaginar uma pequena figura da sua maravilha? Nossas palavras poderiam nos enganar e nós repetiríamos as mesmas palavras de Jó depois que Deus lhe apareceu em um redemoinho de maravilha. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso,
Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículos 5 e 6. Eu verdadeiramente amo a maneira como a versão A Mensagem revela esses versículos. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Essa revelação de Deus despertou uma fome por mais dele em Jó. Muitos de nós estamos satisfeitos com a revelação de Deus, que seria mais bem definida como migalhas. Ficamos satisfeitos em escutar sermões, ouvir mensagens, dar likes no Facebook e Instagram, retuitar as migalhas do banquete de outras pessoas. Não há nada de errado com nenhuma dessas coisas, mas em comparação ao banquete que Deus tem para você, elas são migalhas. A verdade é que Deus deseja que você se alimente de sua fidelidade. Eu quero abrir seu apetite, porque existe uma grande diferença entre falar sobre Deus e ouvir a um Deus que fala com você. Sei que existem aqueles que dizem que servimos a um Deus que não fala mais, mas esse pensamento insulta sua verdadeira natureza. Mesmo que escolhamos ficar em silêncio, o espetáculo da criação se tornaria sua voz. Ele enviou seu próprio Espírito Santo para nos confortar e aconselhar. À medida que lemos a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus que nos instrui e nos conduz a toda a verdade. Deus não é um ídolo surdo e mudo. Deus não é um pai que ouve sem dar uma resposta. Se não abraçarmos o mistério de quem Deus é, não iremos saber como nos achegar a Ele. Alguma das maneiras que Deus fala é através da sua palavra, sua criação, seus servos, em visões e sonhos e através dos membros do corpo de Cristo. Eu tenho orado e crido que Ele falará com você através das páginas desse livro. Deus está sempre falando. A pergunta é: estamos ouvindo ou limitando a Deus? É essencial que abracemos a esse Deus de maravilha incomparável e sem limites e creiamos que Ele quer se comunicar conosco pessoalmente. O brilhante teólogo Tomás de Aquino passou a maior parte da sua vida escrevendo sobre Deus. Sendo um sacerdote e um filósofo, ele trabalhou para juntar as descobertas da ciência com seu entendimento do nosso Criador. 3 meses antes de sua morte, contudo, Tomás de Aquino teve uma visão da eternidade, e a maravilha dessa visão fez com que ele escrevesse suas palavras finais e depois colocasse de lado a caneta. Ele declarou: "O fim dos meus trabalhos chegou. Tudo o que eu escrevi parece ser palha depois das coisas que foram reveladas a mim." E ainda assim, esse é o homem que estudou cuidadosamente e escreveu volumes de palavras que declararam a glória de Deus e a maravilha da Igreja. Ele também viveu em uma era muito diferente da nossa, uma época quando as palavras carregavam uma profundidade maior de significado, portanto, eram escolhidas com grande cuidado. A oportunidade de ser alfabetizado era um privilégio reservado para os ricos, para a realeza ou para pessoas consagradas. Tomás de Aquino era um escritor habilidoso, ainda assim escolheu a palavra palha para descrever o trabalho de sua vida. A palha é frequentemente usada para descrever o que é sem valor. Palha é o subproduto de grãos úteis, mas frequentemente usada como cama para rebanho e palhagem para as plantas. Essencialmente, ele estava dizendo que as obras escritas ao longo de toda a sua vida seriam mais bem aplicadas se pisadas por animais ou homens. Essa foi a analogia mais cabível que ele poderia fazer para descrever a distância entre seus escritos sobre Deus e a realidade de Deus como lhe foi revelada. É totalmente possível que essas duas frases tenham falado mais do que quaisquer páginas em que o teólogo trabalhou por mais de 2 décadas. Essas palavras foram construídas com humildade e maravilha, porque Tomás de Aquino experimentou o que Agostinho tinha declarado mais de 1000 anos antes. Conhece-se melhor a Deus na ignorância. A revelação de Deus começa
quando reconhecemos que, de fato, ainda não o conhecemos. Todas as definições que temos são classificadas pelo contexto e conceitos humanos. Poderíamos comparar nossa habilidade de articular quem Deus é à tentativa de um bebê de descrever sua mãe quando ele ainda não sabe formar palavras. No vasto universo da vida, o ser humano ocupa apenas uma fração da criação. É como se nós estivéssemos sobre um grão de areia e tentássemos descrever a vastidão do oceano e tudo o que contém em sua profundidade.